Bom dia, pessoal. Meu nome é Rubens Turci e eu vou estar com vocês durante o desenvolvimento dessa nossa disciplina CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação. Falar sobre duas coisas, um pouco sobre a constituição e a aprovação dessa nova disciplina no CCMN e UFRJ. Falar um pouquinho também, depois, obviamente, sobre como vai ser o nosso curso nesse semestre excepcional PLE. Então, inicialmente, falar sobre a história, a arte e a ciência da meditação. O que é a meditação? Como ela surgiu? Como ela se desenvolveu? Quais as diferentes correntes, escolas? Como as diferentes tradições religiosas, espiritualistas, inclusive, dialogam ou dialogaram em torno desse tema? Existe uma história dessa prática milenar? Para mim, eu acho que não existe ainda um texto satisfatório que responda adequadamente a todas essas questões que eu coloquei. Foi exatamente por isso que eu me propus a investigar as grandes questões que me permitiriam, pelo menos, traçar um panorama rápido dessa história, um panorama sobre a arte e sobre o desenvolvimento dessa ciência também, sobre a meditação. Então esse é o objeto principal da nossa disciplina. Nós vamos refletir sobre o que é meditação, pensando nesses três pés: a história, a arte e a ciência. Essa disciplina, na verdade, ela é fruto de muitos anos de investigação, né, sobre esse tema, tanto do ponto de vista teórico como prático. Eu poderia falar aqui do meu engajamento com as práticas de meditação desde 1974. Podia falar da minha jornada pessoal, ou seja, da minha experiência subjetiva, né, com o tema meditação com esse olhar subjetivo. Mas, para os fins da validação acadêmica dessa nova disciplina, eu acho mais importante ressaltar como ela derivou do trabalho de tese do meu doutorado na McMaster University. Eu fiquei em Hamilton, perto de Toronto, no Canadá, e esse doutorado eu desenvolvi de janeiro de 2001 até abril de 2007. Foram os resultados da minha tese que me motivaram a seguir com essas pesquisas e também a escrever alguns artigos já nesse sentido. Até que em 2018 eu me senti mais confortável para propor a criação desta nova disciplina, que passou a ser oferecida, então, a partir de 2019, aqui no CCMN da UFRJ. Essa disciplina ela foi estruturada em torno de 6 grandes metáforas e 4 mantras principais. Nós vamos ter oportunidade de ver tudo isso ao longo do desenvolvimento desse curso. Em conjunto, essas 6 metáforas e esses 4 mantras, eles funcionam como uma espécie de arquivo zipado de todos esses conhecimentos
que nos permitem mapear um pouco da história, da arte e da ciência da meditação. Então, eu posso dizer, né, com certeza, que essa atividade nossa aqui, isso que nós estamos desenvolvendo, é uma atividade pioneira. Não existe ainda nenhuma disciplina similar sendo oferecida com um formato próximo a esse em nenhuma outra universidade no mundo. Esse é um território praticamente inexplorado, ainda. Contudo, eu não tenho a menor dúvida de que nós estamos experimentando um incremento exponencial em torno do interesse pelas práticas de meditação e, obviamente, a partir daí vai resultar um interesse pela sua história. Então, eu acho que eu arrisco dizer, eu posso antever que em alguns anos, disciplinas como esta, que nós estamos agora oferecendo na UFRJ, elas farão parte da grade obrigatória da grande maioria dos cursos das nossas universidades. Então, isso é que eu queria, assim, dizer sobre a disciplina como introdução nessa minha primeira fala assim, com vocês, de forma assíncrona. Né? Mas o que é importante eu dizer hoje, na verdade, que eu acho que é a parte que as pessoas estão mais interessadas, é exatamente como essa disciplina vai ser oferecida, como ela vai ser desenvolvida nesse período excepcional, né? PLE, como a UFRJ designou, que não é nem um semestre letivo, é uma coisa intermediária. Né? Então, primeira coisa que eu preciso falar sobre a disciplina, considerando a estrutura dorsal, o esqueleto dessa disciplina, que foi o que eu acabei de apresentar, eu posso dizer, sem receio de errar, que um ponto alto das atividades da disciplina está relacionado com a participação de vários palestrantes convidados. Cada um deles ilustrando o ponto de vista de suas respectivas escolas, tradições, ou, no caso, quem é ligado à universidade, das suas pesquisas acadêmicas com relação a esse tema. Né? Então, esses palestrantes, eles vão oferecer o preenchimento, ou seja, os tecidos, os órgãos que completarão o esqueleto dessa disciplina. E, de alguma maneira, é com a participação deles que esse corpo de conhecimentos e práticas ganha vida, assim, dentro desse formato da disciplina. Agora, eu tenho que falar, como é que nós vamos conciliar tudo isso com esse período letivo excepcional, né, PLE, que exige de nós atividades assíncronas e conhecimento de plataformas para o ensino virtual, como Moodle, AvoFRJ, etc. Né? Tenho que confessar para vocês que nunca tinha utilizado, não tinha a menor ideia de como funcionava, só tinha ouvido falar, até já fiz, acho que, algumas atividades nesse formato, como talvez aluno ou curioso, mas nunca tinha utilizado. Então foi tudo muito rápido e acelerado desde que se tomou a decisão de se oferecer esse período. Então, como é que a gente vai fazer? Olha, quando eu comecei eu não tinha a menor ideia, quando eu topei oferecer a disciplina nessa turma, nesse período, para assim, excepcional, totalmente online. Né? E ainda eu confesso que ainda estou bastante, assim, como é que se diz, investigando esse território. Eu não sei, eu não conheço, mas que bom que é assim, né? Porque isso já me permite tratar de um outro assunto. Porque agora,
assim, eu vou ter que descobrir tudo de novo. Como é que eu vou interagir com a turma, como eu vou fazer as avaliações, como eu vou propor as atividades, né? O que eu posso adiantar é que essa minha agonia e dificuldade é já ela mesma parte da nossa disciplina. Posso dizer que essa é uma parte prática da disciplina que eu mesmo estou experimentando. Porque quem pratica meditação tem, em situações como essa, em situações excepcionais, a oportunidade de exercitar o que aprendeu para lidar com essa situação, encarando e aceitando sempre todos os desafios que a vida nos apresenta, conforme ela nos apresenta. Então, em suma, como é que vai ser esse curso? Honestamente, não sei. Mas parece estranho dizer isso. Mas assim, eu não estou preocupado com isso. Porque é assim mesmo que a gente tem que construir, né? Eu não tenho agora uma visão clara. Mas a cada novo dia eu vejo que eu aprendo um pouco mais, avanço um pouquinho ali, descubro um segredo do mundo, né? E foi assim ao longo aí desses últimos 15 ou 20 dias, até que chegou anteontem, e eu tomei coragem de subir os primeiros conteúdos para o Moodle. E eu espero que nesses dias que restam, antes do início das nossas atividades, que eu saiba como configurar o restante. Bom, já deixo aqui o vídeo, que é para ver como eu vou me sair nessa empreitada. E eu sei, e eu dou esse direito a toda a turma, porque eu estou sendo avaliado por isso, né? Esse é um aprendizado que para mim também é totalmente novo, é desafiador. E eu acho que é assim que a gente encara a vida e o mundo, né? Vamos lá, mas eu já posso adiantar algumas coisas. Parece que está tudo tão bagunçado e tudo. Também não é assim, né? Se eu estou agora gravando esse vídeo, porque eu já tive oportunidade de refletir e imaginar, pelo menos assim, no plano mental, né? Fazer, como é que se chama, alguns experimentos mentais, porque na verdade essa parte da imaginação, é esse cadinho de experimento, né? Ele possibilita a gente isso mesmo, que é fazer o experimento antes de ir para a realidade. Então, pelo menos no plano mental, tudo que eu idealizei parece que funciona. Infelizmente, a testagem dessas ideias vai se dar na prática. Eu espero que corra bem, senão a gente vai corrigindo ao longo do desenvolvimento das atividades. Então, por exemplo, trabalhos, avaliação, toda a parte prática, tudo isso ainda está um pouco nebuloso, um pouco misterioso, né? Então, mas eu lembro da expressão em inglês, né? A work in progress. Ou seja, tudo isso faz parte. Esse semestre é esse desafio mesmo. É trocar os pneus com o carro andando. E a nossa disciplina tem esse papel de servir de modelo, de exemplo, de... Deixa eu desligar o ar que está muito forte. De paradigma. Porque isso não vale para essa disciplina. Vale para toda essa surpresa que o mundo foi pego, né, com a pandemia, né? Se você prestar atenção, os políticos, o nível executivo, os empresários, né, todo mundo está no mesmo barco. E dependendo da nossa estrutura e de como, da nossa maturidade espiritual, a gente vai se desencaminhando, vai caminhando por aqui, por ali, vai atravessando esse mar assim tempestuoso um pouco mais de tranquilidade, que é a ideia, inclusive. Então, uma das coisas que a gente espera desenvolver com as práticas de meditação
é essa consciência, assim, de como melhor agir, de como tomar melhor as decisões, né, frente a qualquer situação que se apresentar a nós. Bom, eu espero não ter assustado nem desencorajado ninguém. Na verdade, hoje eu estou feliz. Feliz porque progredi um pouquinho aqui nos meus desafios, né? E foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu já consegui idealizar, planejar e subir para o mundo tudo que a gente vai fazer na primeira semana. Por isso que eu estou gravando esse vídeo. Para tratar disso, da primeira semana. E as próximas semanas? Bom, vamos com calma. Daqui a alguns dias, talvez eu já tenha algo mais para dizer. Por hora, não sei nem como fazer para obter aquela chave de acesso que eu tenho que compartilhar com os alunos para que eles acessem a plataforma Mundo. Ainda não sei como fazer isso, mas irei aprender, já está aqui na minha lista de pendências. Então tudo na hora certa a gente vai atendendo aqui, eu estou seguindo direitinho o roteiro, tá? Então, além do mais, olha só, quando a gente parece que está assim assoberbado, mas você está trabalhando direitinho, fazendo as coisas certas, né? O próprio universo conspira a seu favor. Eu de fato acredito nisso. Que o universo, como é que se diz? Tem um ditado, não sei quem ajuda, quem cedo madruga, né? Mas eu gosto de pensar que o universo conspira a favor de quem medita e trabalha meditando na ação que executa. Quando você faz a tua parte e alguma coisa não encontra resposta, do nada, de algum lugar, isso surge. E não é que anteontem, por coincidência também foi anteontem, do nada, uma boa alma, uma aluna dessa disciplina me escreveu e me perguntou se eu necessitava de ajuda. Olha só que coisa interessante. Mas é óbvio que eu necessito de ajuda e eu aceitei de imediato e com muito carinho, até para ter essa oportunidade também de ter essa outra experiência, que é interagir com um aluno da disciplina, uma espécie de monitor da disciplina, na própria organização da disciplina. Né? E eu vou recorrer a ela, tenho muitas dúvidas. H5P, chats, fóruns, glossário, tantas ferramentas que o Moodle tem e que a gente precisa saber tirar proveito de tudo isso. Né? Então vamos ver. Planos eu tenho bastante, vamos ver o que é possível realizar assim nesse tempo que a gente tem, em função do aprendizado, tudo mais. Mas voltando à razão desse vídeo, né? Eu não quero preocupar ninguém, até porque quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente tudo isso que eu estou falando aqui já foi em grande parte resolvido. Por hoje, o que de fato é importante que vocês saibam, hoje aqui, eu digo, o dia que eu estou gravando, já preparando para a plataforma, né? É que as atividades assíncronas que foram discriminadas para a primeira semana, elas trazem todas as orientações que vocês necessitam para iniciar a disciplina. Por exemplo, eu já subi vídeo, eu já subi PDF, eu já subi links, tratando do calendário, tratando das avaliações, dando uma ideia de como o curso vai ser desenvolvido, introduzindo o tema. Algumas coisas, eu espero que vocês entendam, a gente discute junto, inclusive a questão do calendário, avaliação e tudo mais. Eu imagino que ninguém aqui tem a menor intenção de ser reprovado numa disciplina chamada meditação. Ou seja, não é a ideia, vai ter que fazer muita força para isso. Quem está nessa disciplina está de coração aberto, de boa vontade, veio para participar. Então, e a própria disciplina tem esse espírito em trabalhar junto, construir uma coisa junto. Então, ela é fácil. Embora eu vou assim, dar conta de temas
complexos, sofisticados, né? Eu vou exigir de cada um o que cada um pode dar. Se tiver participação em aula, você vai ver que é uma coisa muito importante, a entrega do trabalho. E a prova vai ser simples, porque o mais importante dessa experiência não é essa avaliação que eu vou estar fazendo de vocês para atribuir uma nota, embora isso também conte. E a gente precisa cumprir os protocolos da universidade, fazer o curso com seriedade e tudo mais. Mas o que de fato é mais importante é como vocês vão avaliar esse aprendizado, essa disciplina, e como vão incorporar isso já de imediato na vida de vocês. Porque isso pode fazer toda a diferença para a própria conclusão do curso e para o início da vida profissional de vocês. Eu até acho que, assim, daqui a pouco, vai ser um distintivo dos currículos se a gente disser a nossa experiência e o que a gente já fez nessa área ligada à meditação. Então, é isso. Faltou dizer o seguinte. Isso são as atividades assíncronas. Algumas coisas mínimas eu vou ter que desenvolver de forma assíncrona. Então, lá no dia, vocês vão perceber isso, que no primeiro dia de aula, óbvio, eu vou estar online, vou chamar a turma online, para que a gente desenvolva essa aula síncrona. A gente vai conversar, mas essas atividades síncronas serão mínimas ao longo do curso. E, mesmo elas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas na nossa plataforma. Se alguém caiu, travou, está sem internet, não precisa se preocupar, porque esse material vai ser disponibilizado para vocês acessarem quando for possível. Quando for possível. Tá bom? Então, não esqueçam agora de conferir lá na primeira semana a série de atividades que tem, assistir os vídeos. Clica lá, atividade concluída. Ela ainda não vale ponto, avaliação, nada. Mas a gente já está aprendendo, porque a partir da segunda semana, todas as atividades que a gente for desenvolvendo já vão contar pontos. A gente vai somando esses pontos e lá no final eles representam uma grande parte da avaliação final de todos. Vocês vão perceber isso nas informações gerais, né? Um documento do Word.doc, onde eu já explico isso. Se esse formato ainda não for o ideal, a gente adapta na primeira ou segunda semana, não tem problema nenhum. Tá bom? A ideia é que a gente se comprometa com o curso. Juntos a gente negocia aquilo que é razoável e bom, e a partir daí a gente se comprometa em atingir os objetivos que a gente programou. Isso é o mais importante. Então é isso. Não se esqueçam de completar as atividades previstas para essa semana e eu desejo a todos um bom curso e uma boa semana. A gente vai se falando na medida que for necessário e possível. Até mais. Muito obrigado pela atenção de todos.